Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. A gente procura ter uma conversa autêntica, profunda e descontraída com pessoas de várias visões e especialidades, como filósofos, cientistas, artistas e muito mais, sobre a natureza humana. Você pode ouvir todos os programas que já foram ao ar nos sites da Eldorado, da Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje começamos uma nova série, onde nós vamos conversar com os médicos. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Fernando de Almeida Prado. Boa noite, Fernando. Boa noite, Loduca. Tudo bem? Tudo ótimo. Quem é você? Nossa, essa é uma pergunta difícil, hein? É a mais difícil sempre. Mas eu estou aqui como cirurgião plástico, na verdade, presidente da Regional São Paulo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E sou médico, obviamente. Tenho 47 anos. É de Jaú? Não, na verdade eu nasci em Santos. O meu pai era de Jaú, mas a minha avó morou e foi a vida inteira para Jaú. Então você está aqui, representando uma especialidade médica nessa visão aí que a gente quer ter dos médicos sobre a natureza humana. Uma especialidade importante e bastante discutida, que é a de cirurgia plástica. Queria começar falando um pouquinho de estatística, com todos os senões que estatística tem. Em números absolutos, os Estados Unidos é o país do mundo em cirurgia plástica. O Brasil é o número 2. Sabendo da diferença de poder de compra nesses dois países. Talvez se o Brasil fosse tão rico quanto os Estados Unidos, a gente fosse maior. Então, ponderando isso, provavelmente o Brasil é o país com a maior quantidade de cirurgia plástica, ou seria, caso as pessoas pudessem pagar. Por que você acha que é assim? Eu acho que o Brasil ele tem o fato de ser um país tropical, é um país que nós temos sol aí o ano inteiro. As mulheres brasileiras são bonitas. Mas daí elas precisavam menos, teoricamente. Não, quanto mais bonita, mais fazem cirurgia plástica. Não é assim, não. Elas são vaidosas. Então, e nós tivemos aqui grandes escolas. Pitangui foi um precursor fantástico. E tivemos aqui em São Paulo muita gente interessante. E esses cirurgiões, como teve o Paulo Correia, morava ali nos Jardins, faleceu há 10 dias, foi o último fundador, que estava vivo, morreu agora, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então esses cirurgiões conviveram muito com os cirurgiões americanos, com o Versi, e esse intercâmbio fez da cirurgia plástica brasileira também uma cirurgia de ponta. Então a mulher, eu acho que tem dois motivos aí. A mulher brasileira se opera muito. Nosso país é um país que gosta de beleza. Você tem isso é pedido constantemente, e também temos o fato de termos cirurgiões plásticos de grande qualidade que fizeram grandes escolas. A cirurgia plástica, vamos separar agora, tem a reparadora, né, que aconteceu um acidente, etc. Parece que representa 27% a 30% da cirurgia, e a maioria é a que a gente pode chamar daquela da vaidade, que é dessas aí que você está falando, não é isso? Existe um preconceito, parece que as pessoas acham que é errado, parece que é roubar no jogo. Como é que você sente lá no teu consultório, ou como é que é o ambiente em relação a isso? Porque ela fala assim, você está roubando no jogo, né? Você está botando peito, você está botando bunda, então não é você. Como é que você sente isso? Eu vou lembrar para você eu acho interessante isso. Teve uma minissérie que falava da história de São Paulo, tinha Ana Paula Arósio, tinha Cássia Kiss. E pela primeira vez eu vi uma matrona bem retratada. A Cássia Kiss fez uma penteado, ela era mãe da Ana Paula Arósio, e ela apareceu como uma matrona, uma mulher que provavelmente teve 12 filhos, não tinha cirurgia alguma, acho que nem ginecológica para reparar isso, e não tinha o recurso. Explica, por exemplo, você pega uma foto de uma família rica, há 100 anos atrás, você vê o pai de terno magrinho e a mulher com um lenço preto na cabeça, que eu acho que só ia na igreja. Então eu acho que a cirurgia plástica, você imagina que em 60 você teve a pílula anticoncepcional.
Eu acho que é o início de tudo. Então a mulher pôde escolher quando tinha relação se queria ou não ter filhos. E a cirurgia plástica veio a participar disso. Porque com a cirurgia plástica, aquela mulher que tem 2 filhos, ela pode se operar e entrar aí, vamos dizer assim, ficar tão bela como era antes de ter os filhos, às vezes até mais. Normalmente... Essa é uma cirurgia de reparação, na minha opinião. Essa linha entre a cirurgia reparadora e a cirurgia estética é muito tênue. Você pensar um pouco... E a mulher que tinha os dentes tortos, as pessoas... Há 40 anos atrás você não tinha tantos dentistas e você era admissível a pessoa ter os dentes tortos ou ter uma orelha em abano. Hoje em dia você quase não tem. Quanto menos gente você tem com determinado problema, mais o problema se destaca. Eu acho bom que se operem. Não, claro, eu sei que você não vai falar que acha ruim, mas e daí também ter orelha de abano? E daí? Quer dizer, eu acho que a discussão às vezes é: será que a gente tinha que criticar, né, alguém que tem orelha de abano? Ou será que não faz parte do jogo também ser diferente? E de verdade, assim, eu não estou defendendo uma posição, eu estou procurando compreender. Porque tem gente que fala, pô, mas por que temos que ser todo mundo lindo igual, né, com a orelha perfeita igual? Tá? Tem bastante gente que coloca assim. Quando um paciente entra no consultório, e a primeira coisa que você tem que perguntar para ele é o que incomoda. Se ele tiver orelha em abano, se sentir bem com a orelha em abano, não deve operar orelha em abano. Mas eu estou falando de maneira geral. Obviamente, se a pessoa tem um nariz que não incomoda, o meu mesmo não me incomoda, eu não opero. Se incomodasse, eu operaria. Mas eu acho que o peito, quando cai, é difícil que a mulher não se incomode. Você pode ter pessoas que não se incomodam e não deve fazer. Se a gente acha válido usar aparelho para acertar os dentes, por que está errado, né, colocar silicone para levantar o peito de novo? É claro que usar aparelho é menos invasivo do que colocar um silicone, ou parece ser. Mas assim, de qualquer maneira está dentro da mesma categoria. Sim. Né? Eu estou me mexendo para ficar mais legal. Se você pinta o cabelo, também. Por que não pode... Né? Eu acho que tem uma linha que você está colocando que eu acho que faz um pouco de sentido. Você, quando vai cortar o cabelo, assim, eu acabo trabalhando muito, você vai corta o cabelo, você se sente bem. Eu acho que faz parte da natureza humana, se cuidar um pouco, faz bem. E você tem que estar bem consigo mesmo. A cirurgia é sempre para a própria pessoa. Se uma mulher vem se operar por causa do marido, é melhor não operar. Ela tem que operar para si própria. E existe isso, de o marido pressionar bastante? Mas são coisas que você percebe. Porque eu digo sempre aos pacientes, você opera, mas o resultado depois você vê nos olhos da paciente. Então, se os olhos não brilharem, não adianta nada. O olho brilhar é felicidade. É se sentir feliz, está bem. Do teu ponto de vista, então, uma cirurgia... E também achei interessante que você falou o que é reparador e o que é estético. Sofrimento psicológico, por exemplo, agora vou voltar na orelha, vou defender você nessa aí. Um sofrimento, uma criança que possa sofrer, hoje chama bullying, né? Mas assim, que possa sofrer qualquer tipo de brincadeira a respeito da sua orelha na escola, que pode ter um determinado sofrimento psicológico. Você acha que vale a pena operá-la para que ela não passe por isso? Como que você vê isso? Totalmente. Isso incomoda muito. Por exemplo, a criança que leva peteleco na orelha toda hora. Mickey, né? O cara chama de Mickey, chama de apelido, elefante, tudo. Nossa, eu acho orelhão, que né? Eu acho que até a mãe mesmo, hoje em dia a mãe leva para que a criança seja operada, porque é como um menino que tem uma ginecomastia, o peito grande, tudo, para o menino se sente mal. Ele não tira a camisa na praia, ele no vestiário do clube ele tem vergonha. Então são coisas que são interessantes. Transforma a vida da criança ou da pessoa, do adolescente. Uma menina de 14 anos com um peito gigante. Então são coisas que você, a hora que você resolve, melhora muito a vida da pessoa. Você acompanha isso? Quer dizer, sim. Você acompanha esse processo depois? Muito. Eu vejo muito pós-operatório. É muito bom você ver. Você pergunta se a pessoa está feliz. Então são coisas importantes. Isso é o bom, é a melhor parte da cirurgia plástica, você observar o bem que você causa. Então a parte mais light da medicina, assim, porque de uma maneira geral você trata
com uma parte positiva, com a esperança das pessoas e tal. A maioria dos médicos trata com doença ou com dificuldade. Mas tem a plástica que, por exemplo, tem gente na cirurgia plástica, até uma coisa que a gente tem que falar. Você pega, por exemplo, há um tempo atrás, você tinha um conceito que o cirurgião plástico tinha que ter uma Mercedes, tinha que ter uma ilha, uma alusão ao que o Pitangui foi, brilhante Pitangui foi a vida inteira. Então isso é um conceito errado. Tem gente que só atende queimado. Então não faz uma cirurgia cosmética, uma cirurgia estética. Então, se você olhar, é uma coisa que a gente tem procurado divulgar. O que a cirurgia plástica faz em cirurgia reparadora. Então, por exemplo, fissurados, o Centrinho em Bauru atende fissurados. O que é fissurados? Desculpa. É a criança que tem uma fissura lábio leporino. Isso, lábio leporino. Então você tem o queimado, a fratura de face. Então você tem cirurgia de mão também. Então tem vários campos da cirurgia plástica que não são os que mais aparecem. E tem grandes cirurgiões plásticos que só fazem isso praticamente. E que, na verdade, mudam a vida, transformam a vida da pessoa também, só que reparando, sei lá, acidentes, etc. Os sindrômicos, crianças sindrômicas. O que é criança sindrômica? Desculpa. Uma síndrome, por exemplo, Cruzon, são essas crianças que têm uma anomalia genética que leva a uma síndrome com várias alterações, inclusive faciais. Essas crianças são operadas, são acompanhadas. Tem grande cirurgia, Vera Cardinha aqui em São Paulo, que faz muito. Então, esse trabalho é um trabalho que tem que se falar mais a respeito. Até para mudar um pouco a visão. Porque fica uma visão um pouco de futilidade, né? Sempre de uma coisa fútil. Apesar disso, 70% da cirurgia é estética, não é isso? Sim, é essa estatística. Né? Primeiro é cirurgia de mama, não é isso? Isso. Depois lipoaspiração, não é isso? Isso. Agora, a briga da prótese de mama com a lipoaspiração é interessante, porque lipo já foi na frente, agora é prótese de mama. E a utilização de implantes é uma coisa interessante, que também é uma coisa importante ser falada, que a mulher às vezes sabe a marca do sapato e não sabe a marca do implante que colocou. Isso é um absurdo, né? Teve um aí, não foi? Que deu um problema seríssimo. Teve um problema sério, era um implante francês. Esse implante foi uma fraude. O dono da empresa usou silicone industrial em vez de usar silicone médico. Isso é uma barbárie. E aí você olha que foi um problema francês e esse implante foi vendido no Brasil e várias mulheres colocaram esse implante. Então foi uma situação grave. Pega na Grã-Bretanha e vários países, na própria França, muita gente com implante com silicone industrial. Agora o que é gozado é isso, o cara colocou o silicone errado, agora ele para usar o silicone ele tem que comprar uma pedra de silicone que só 2 empresas no mundo têm essa pedra de silicone. Será que na avaliação dessa empresa não viram que ele estava comprando pouca pedra e fazendo muito implante? Isso foi na França. Só tem 2 empresas no mundo que fazem a base do silicone. O próprio, o Anvisa francês, a Vigilância Sanitária francesa, ela tem que abordar essas empresas. Você fabrica mais implantes do que você tem de matéria-prima para fabricar. Se fosse aqui no Brasil, nós estaríamos falando isso. Tem uma grande empresa de fabricante de implantes mamários brasileira, que é fantástica. Outra coisa que a gente estava conversando antes, que a gente estava falando que tá crescendo muito o implante de bunda, né? Certo. Não sei como chama tecnicamente. Tá ótimo, bunda tá perfeita, é glúteo, mas pode... De glúteo, então, e que está crescendo muito, etc. Como é que você vê, quer dizer, há quanto tempo você já é médico? Médico desde 1990. Então, essa mudança começa com o abdômen, depois vai para o peito, depois vai para a bunda. O que você acha que significa esse movimento de implantes, né? Essa tentativa de... O que está acontecendo? Olha, eu acho que o implante ele de mama foi criado em 1960. Era uma porcaria do início. Então, por exemplo, você colocava o implante, tinha contratura capsular, que é o endurecimento da mama, em todos os casos. E mesmo assim as mulheres colocavam. Então, os implantes evoluíram muito.
O implante que você usa hoje em dia é um implante de ótima qualidade. Então eu acho que o problema do implante de glúteo também foi esse. A evolução do material utilizado e evolução da técnica cirúrgica. Talvez seja uma coisa que, por exemplo, sempre as mulheres que não tinham peito, menos peito, ou têm um peito muito maior que o outro, com certeza elas gostariam de ter um peito parecido, similares, e também gostariam de ter mais peito. Mas se você não tinha a alternativa cirúrgica e você não tinha o material, não fazia. Então eu acho que essas coisas são coisas que as pessoas sempre quiseram fazer. Uma oriental sem glúteo, ela passa a vida inteira sem bumbum. E quando ela tem opção, ela vê que a cirurgia é séria, a cirurgia dá bom resultado, ela procura. Eu entendo, mas é que às vezes parece que existem umas fixações do momento. Não é isso? Ou teve uma época que assim, todo mundo tinha que ter um peito de uns 4 metros assim, mais ou menos, na frente. E agora parece que já está um pouco mais normal. Como é que você lá no consultório, no dia a dia, você vê isso aí? Você quer um exemplo? Com seus colegas, o que vem acontecendo? Ou você simplesmente vai indo atrás do que está acontecendo? Não, eu acho que isso aí, você no consultório tem que ter seu bom senso. O paciente acaba tendo a sua cara, eu acho que muitas vezes. Você não vai, no meu consultório não vai colocar um implante gigantesco que venha causar um problema de coluna no futuro para a pessoa. Não pode, não deve fazer isso. Quando a pessoa quer isso, deve ser negada a cirurgia. Isso é muito importante. Agora, houve uma mudança conceitual. Lembra da Monique Evans? Tinha pouco peito. E hoje em dia qualquer modelo tem mais mama. Então eu acho que a mulher dos anos 80 ela tinha muito menos mama do que a mulher hoje, 30 anos depois. Houve uma mudança conceitual. De beleza. De beleza, houve. Conceito de beleza. Houve. Nunca é igual ao americano. O americano, se você olhar, a pessoa às vezes fala, Dolly Parton, não é isso? Hã? Dolly Parton. Eu quero uma mama que junte no meio. Mama para juntar no meio, ou ela é enorme, ao ponto de parecer caída, ou tem que usar um sutiã para levantar a mama e juntar no meio. E esse é o conceito americano de beleza. Lembra dessas mamas? Eram mamas assim exageradas até. Eu acho que isso aí cada país acaba... A mulher latina, eu acho que tem mais glúteo. É uma mulher, talvez, nesse ponto, na minha opinião. A mulher faz, como você está falando, a mulher, você fala, ela faz para ela, mas no final ela está fazendo sempre para os outros. Porque aí você... Sempre não, que é errado falar assim, mas ela está fazendo de acordo com um padrão de beleza para ser admirada pelos outros, não é isso? Tá certo. Ou não? Sim, eu acho que aí você cai numa coisa filosófica. Ela vai se sentir bem se ela estiver enquadrada no conceito que ela julga importante ou que os outros julgam importante. Entendeu? Aí ela faz para si própria, entendo, mas ela coisa dá medo, porque se vai mudando o conceito de um jeito muito diferente, daqui a pouco nós estamos todo mundo meio esquisito. Não é? Mas aí não pode. E se o conceito mudar para 3 peitos, aí a gente vai botar mais um. Não sei se dá para você entender assim. Parece que... Qual que é o limite disso? Qual que é o limite? Assim, não, eu vou mexer aqui, eu vou mexer ali, eu vou me mexendo. Qual é o limite, você acha, que a gente para? Por exemplo, aí eu acho que você, por exemplo, no próprio consultório, você tem que ter cuidado com isso. Mas você, na verdade, é susceptível ao mundo que você vive. Então, por exemplo, você está vendo tudo isso, existe, eu acredito que uma massificação de informação, então alguns conceitos são criados, mas eu não acho interessante, eu acho que a beleza é de cada um. Você tem que respeitar o que a pessoa é. Pegar uma mulher que, por exemplo, tem uma constituição larga e querer deixar ela com a perna extremamente fina, você não vai conseguir. E o contrário também não. Então você tem que respeitar a constituição física da pessoa. Essas meninas que tiram... Nossa, o costela é um horror, isso não se faz. Não tem sentido. Então é o limite. Então, é isso que eu estou falando. Não. As pessoas vão indo... E por que todas as mulheres têm cabelo liso quando você vai no shopping são loiras? Então... Isso eu também acho que podia não ser assim. Então, essa é a discussão que eu acho que é de fundo, o que está acontecendo, né? Que está todo mundo querendo ficar igual, não é? Eu acho isso interessante, eu acho que é bonito cada um ter sua característica.
Mas é uma coisa que acontece. E cada vez mais, não é? Essa parte de informação, você não acha que massifica mais ainda? Internet, tudo? Não, você acha que o mundo é mais massificado hoje ou não? Não, é claro que é. As pessoas têm mais acesso às coisas hoje do que tinham antigamente e mais rápido. Agora eu quero ter uma outra curiosidade mesmo. Quinto, mais ou menos, lugar, quinto ou sexto lugar, são as cirurgias sexuais, né? Ou vaginais, ou penianas, etc. E que você estava me explicando quais são essas, porque eu falei, mas o que as pessoas fazem? O aumento dos pequenos lábios vaginais, que você resseca parte deles, melhorando a vida da mulher nesse sentido. E para homem, não? O homem não tem muita coisa, não. Aumento peniano, tudo isso o cirurgião plástico não faz. Você estava falando que tem gente que faz é mais urologista, absurdas, né? Aí, não, falei o seguinte, que é uma coisa que você às vezes vê em revista. Aliás, vê constantemente, aumento peniano. Então, não é da nossa área, mas o que deve ser evitado é andar uma certa época usando metacrilato no pênis. Mas não existe isso de aumento peniano, é mentira, não é? Não, eles podem conseguir alguma coisa, pode conseguir uma necrose do pênis. Então é diminuição, porque depois tem que cortar, tá certo? Você aumenta, mas depois corta mas e diminui. O urologista pode colocar uma prótese peniana, tem algumas coisas que podem ser feitas. Agora, são coisas... Existe muita propaganda vendendo coisas erradas aí, coisas que... E tem gente que cai, né? É incrível isso, né? Como é que a pessoa olha determinadas coisas e procura, mesmo com tanta informação? Qual que é a tua opinião? Sei que você não é dermatologista, mas cremes e etc, de alguma maneira faz a mesma coisa que... Ou tenta fazer coisas parecidas que uma cirurgia estética, quer dizer... deixar a mulher mais bonita e tal. Funciona? Funciona, sem dúvida alguma. A dermatologia tem um papel bem interessante. Agora, cada um tem seu papel. Você usa um determinado creme, você não vai chegar no resultado que chega uma lipoaspiração. Mas eu acho que essas coisas, elas não são... Anti-rugas, esses cremes anti-rugas. Olha, são interessantes. Todos são feitos... por indústrias, tem trabalhos científicos a respeito. Agora, eu acho que tudo isso complementa. São coisas complementares. A nossa parte, a cirurgia plástica, é muito mais invasiva. Então, o cirurgião tem alma de cirurgião. Eu tinha um professor que dizia que o cirurgião ele tem a alma do barbeiro da Idade Média, ele é invasivo. Então, e é um fato mesmo. Então você... Na Idade Média o barbeiro fazia tudo. Fazia tudo. Cabelo e operação, arrancava dente, isso. Né? Isso. O cara fazia tudo ao mesmo tempo. E você acha que continua igual? É isso? Não, que medo que me dá. diferente. Eu não quero ir no cirurgião. Mas o barbeiro foi o precursor da cirurgia. É verdade. É verdade. Mas não devia ser muito bom. Não, devia ser horrível, né? Mas pra época talvez bom, né? Melhor do que ficar rezando em cima ou fazer sangria, não é verdade? Na Idade Média, ou você tinha algumas 3 ou 4 coisas que se sabia, ou ficava espantando espíritos malignos aí, já imaginou? Você morrendo e o cara rezando do seu lado. Pelo amor de Deus. Eu queria um pouco da tua opinião, do ponto de vista humano, o que é essa transformação de homem para mulher ou de mulher para homem e o que isso significa e se já te aconteceu isso, se já te aconteceu de você fazer. Olha, a gente preconiza essa cirurgia, uma cirurgia aceita, essa cirurgia de transformação, quando você tem elementos que provem que essa pessoa, por exemplo, uma mulher tem características masculinas. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado para que você tenha sucesso e faça uma pessoa mais feliz. Então, tem um grande cirurgião de Jundiaí que faz muito essa cirurgia nessa situação. Então, pelo Conselho Regional de Medicina, não é uma cirurgia aprovada em outras situações. Você colocar implante mamário em homem, por exemplo... Não é aprovado? Não. Entendeu? Não são coisas que você, por exemplo... Quando eu comecei a carreira... Mas se ele quiser se transformar em mulher... Porque agora nós estamos falando sobre saúde / felicidade. Se o cara é infeliz com o corpo dele... A base talvez da cirurgia plástica estética seja essa. Se o cara é infeliz, a pessoa é infeliz com o seu corpo, ela procura adaptar o corpo ou a imagem que ela gostaria de ter dele.
seja no nariz, seja no seio ou seja no limite do sexo. Por que está errado quando não é que pro esteja sexo? errado. Por exemplo, vamos colocar um implante de mama num homem. É uma cirurgia que não me agrada. Eu não acho que eu vou fazer esteticamente. Esteticamente também para mim não, mas eu tenho que ter meu ponto de vista nesse sentido. Eu não posso fazer algo que eu não ache bonito, que eu não ache que vai ficar legal para a pessoa, então eu não faço. E mesmo que seja o desejo, assim, que você perceba que aquela pessoa quer ser mulher. Eu não vou fazer porque a cirurgia não vai ficar boa. Eu vou achar feio. Não vai estar. Há quem faça. Eu acho que assim, essa é uma postura pessoal tua. É uma postura pessoal. Eu não vou fazer, mas é preconceito? Não, de jeito nenhum. Não é preconceito. Eu opero, vamos dizer assim, lipoaspiração. Você, por exemplo, tira gordura. Agora, você coloca o corpo como se fosse feminino. Não como se fosse feminino, mas você vai e não tem preconceito nenhum. Isso não acho que é um retrocesso, não é uma coisa interessante. Mas eu acho que, por exemplo, fazer uma cirurgia, para você fazer uma cirurgia bem feita, você tem que fazer o que você gosta. O que você acha... Eu acho que a situação errada nisso é fazer por dinheiro. Procura você acha que não vai ficar bom. Tá perfeito. Do teu ponto de vista, tá perfeito. Esse é o meu ponto de vista. Tenta se colocar, então, agora como o presidente da Seção Paulista, e não só como você, como cirurgião. Como é que você enxerga, aí como a coisa humana mesmo, dessa transformação, da pessoa ir transformando o seu corpo até chegar no que seria o extremo oposto, quer dizer, sair de um gênero e chegar no outro. Então, essa transformação, não só na Sociedade Brasileira de Plástica, mas na medicina, ela é aprovada, considerada correta em situações onde seja provado que a pessoa... Como que você prova isso? Você tem que ver as características individuais, se a pessoa, por exemplo, se é um homem, se não tem testículo, se é uma mulher... Não, mas tem, o cara quer tirar. Então você está dizendo que ele é um homem perfeito? Não, ele é geneticamente homem, mas psicologicamente não. Então, falando como médico, como presidente da Regional São Paulo Sociedade Brasileira de Plástica, membro do Conselho Regional de Medicina, não é uma cirurgia por nós recomendada. A Roberta Close fez, não é isso? Sim. Mas isso é coisa de velho, você tá velho também. Tem a filha do Toninho Cerezo, que eu esqueci o nome. Toninho Cerezo. O filho que também é uma coisa maior, acho que, do que a pessoa, né? E que eu acho eu queria entender isso, porque que para você isso... Não, talvez eu também não entenda. São situações, eu acho aí que, por exemplo, são situações que já deram muita polêmica. Por exemplo, em São Paulo mesmo, há, 40 anos atrás, teve um professor muito conhecido que inclusive teve um problema por causa desse tipo de cirurgia. De ter feito a cirurgia. Ter feito, porque é uma cirurgia, até a técnica cirúrgica em si, ela é muito bonita, é uma cirurgia que tem que ser um verdadeiro artista. Então, por exemplo, esse cirurgião de Jundiaí é um cirurgião muito respeitado. Como cirurgião, uma pessoa plástico, séria. É um grande cirurgião, é uma pessoa séria. Eu acho, Lodu, que essas coisas, o problema é o seguinte: se você banalizar, elas acabam caindo num caminho até problemático, porque a pessoa numa dessas se transforma e depois se arrepende. Isso é uma situação terrível. Então eu acho que a pessoa faz uma cirurgia total de transformação de sexo. Tem que estar tudo muito bem fundamentado, você tem que ter uma probabilidade máxima que isso vai dar certo. Eu também não tenho experiência, mas eu acredito que para a pessoa chegar nessa posição, vamos dizer assim, eu quero mudar de sexo, ela deve ter passado já por bastante, não é com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, que chega por bastante coisa e tem amadurecido numa situação, este corpo não é meu. Sim. Não é isso? Eu acredito dessa maneira. Outro dia a gente conversou aqui com o Laerte, que está passando por este processo, não físico ainda, mas esse processo mental do masculino para o feminino. Hoje ele se veste como mulher, etc, etc.
E a tendência, ele falou que não quer mudar de sexo, pelo menos por enquanto. Mas assim, é uma coisa interessante e verdadeira e muito autêntica. E é um sujeito muito inteligente, né, o Laerte. Agora, na verdade, algo, como eu acabo não mexendo, não é algo que eu tenha me aprofundado, eu talvez tenha a mesma dificuldade que você. De conceituar isso, de dizer até onde isso é correto ou não. Mas eu sou obrigado a dar os parâmetros nossos de medicina. Quem somos nós? Nós somos parte de um todo. É óbvio que você olha, por exemplo, hoje, quando você vê o planeta com os problemas que está tendo, você vê o verão quente, como nós dizem que aumentou em 3 graus, tudo. Você imagina até onde nós não temos aí uma prova de fogo, ver até onde vamos conseguir manter o planeta, coexistir em harmonia. Então... continuar do jeito que está, a gente já sabe que não é até muito tempo. É louco, né? Não é complicado o negócio. Tem gente demais no mundo, né? Eu acho que nós estamos numa situação, se tivesse outro planeta para descobrir, seria como quando descobriram a América, né? É interessante. Íamos estragar o outro planeta também. A gente vai estragando um pouquinho cada um, né? O que você acha que tem que mudar? A cabeça tem que mudar os conceitos, buscar coisas diferentes? Esse é outro programa inteiro, né? Que nós vamos fazer sobre o que tem que mudar. O que a gente sabe é do que você está colocando, e que eu acho interessante, que somos um todo, mas parece que a gente não sabe muito bem disso e estamos destruindo o nosso todo, né? Então, eu vou repetir dentro disso para você responder. Quem somos nós? Talvez parte de um todo que acha que é melhor que o todo. Boa resposta. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Lodu. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.